Segundo livro, Samuel, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Aí é onde nós vamos nos manter para podermos desenvolver a mensagem dessa noite. Conforme está na palavra de Deus. Como melhor se encaixaria este título diante de nós, o povo de Deus? Obediência seria uma das melhores qualificações para esta frase. Boas intenções, elas não podem ser mais importantes do que os princípios fundamentais da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não pode ser mudada em hipótese alguma. Por quê? Nós devemos aprender com o que a Bíblia nos mostra. Na subsequência que levou até esse momento exato da posse de Davi como rei de Israel, cumprimento da promessa que Deus havia feito para o seu servo há anos atrás. Mas antes disso acontecer, já na época que Samuel ele começou a ouvir ao Senhor, lembramos o sacerdote Eli, ele desobedeceu ao Senhor, assim como os seus filhos. E o fim do ministério desta família foi muito terrível. E o período dessa história acaba com um semblante muito triste, com um momento muito desesperançoso. Que se termina um ciclo, melhor dizendo, onde que a palavra de Deus diz assim: e cabote, e se foi a glória de Deus. Irmãos, nós podemos perder tudo nessa vida. E isso é fato. Não se assuste com isso. Nós podemos perder tudo nessa vida, menos a presença de Deus. Mas muitas pessoas não levam isso a sério. Nós podemos perder qualquer coisa nessa vida, por mais dolorosa que possa ser essa perda, mas jamais podemos perder a presença de Deus. E é dentro desse contexto, onde que anos já se passam, nesse período específico, que quando Davi ele assume o trono, uma das suas prioridades é buscar a arca da aliança que havia sido tomada dentro desse episódio. Os filisteus haviam ganhado essa batalha e levado a arca de Deus. E Davi, ele decide buscar esse caixote, que representava a presença de Deus em meio ao seu povo. Mas, preste bem atenção, os sentimentos de Davi foram bons, agradáveis diante do Senhor.
diante de toda a correção que Davi poderia fazer no período do seu reino, não é? Uma das coisas que ele quer fazer primeiro é buscar aquilo que significa a presença de Deus no meio do seu povo, aquilo que havia sido retirado por causa de um momento de deslize, de desobediência, de pecado da parte do povo. Mas as atitudes de Davi foram erradas. E você vai entender por quê. Busque a presença do Senhor e invoque o seu nome. Nós devemos buscar a presença do Senhor e invocar o nome dele, para que ele possa deixar as coisas bem claras de como nós devemos realizar, seja o que for, para a glória dele. Versículos do 1 ao 5, o texto nos informa assim: Davi leva a arca para Jerusalém. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000, depois de partir para Baalá de Judá com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram a arca de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Elon, filhos de Abinadab, conduzia o carro novo. Eles foram levando a arca desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Elon caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Pois bem, fazer quase tudo certo, isso não implica que as coisas estão corretas. Vou dizer mais uma vez: fazer quase tudo certo não implica que as coisas estão corretas. E isso levou Davi a não acertar de primeira. Qual foi o problema aqui? Eles queriam trazer a arca de volta, prepararam toda uma comitiva bélica para isso, os melhores homens de Israel, mais uma vez, para tal feito. E eles conseguiram, tiveram êxito nisso. A Bíblia explica perfeitamente que eles colocaram essa arca num carro novo, num carro de boi, e se dá nomes aqui provavelmente de soldados que estavam conduzindo esse apetrecho sagrado. Podemos dizer, um dos artefatos mais valorosos de Israel. E eles se alegravam, dançavam na presença do Senhor. Mas de repente você se pergunta: mas até aqui parece que está tudo certo. Qual é o problema, pastor Luiz? São as danças, os cânticos, as músicas ou os instrumentos? Não é isso. Não é essa euforia que o povo está tendo diante daquilo que significava a presença de Deus nessa época. O problema está em colocar essa arca em um lugar indevido, que não é feito para ela. Quem deveria carregar, conduzir a arca do Senhor era quem? Quem eram as pessoas que deveriam colocar a mão nesse instrumento? Os levitas. Toda a tribo de Levi e o ofício sacerdotal, desde a linhagem de Moisés específico, dentro de toda essa direção, que deveriam fazer isso. Não poderia se mudar.
um princípio nessa altura do campeonato. Por quê? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Não importa quanto tempo passe, não importa o quanto nós podemos desenvolver na presença de Deus, não importa quanta coisa nós podemos fazer, quantas ações podemos realizar, ou feitos extraordinários que de repente você é capaz de alçar. A palavra de Deus tem que ser mantida, independente do tempo, independente da situação, independente do sentimento. Princípios não podem ser quebrados. A lei de Deus, hipótese alguma, ela pode ser revogada dentro daquilo que Deus traçou como pilar para o seu povo, como estrutura para nos manter. Tudo que fazemos para o Senhor não pode quebrar a própria palavra de Deus. Não é? O nosso coração, ele é cheio de boas intenções. O nosso coração, ele quer realizar grandes feitos e nem sempre condiz com a palavra de Deus. É muito comum acontecer no meio da igreja as pessoas não quererem obedecer. É muito comum acontecer, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Fazendo aqui um paralelo de outra situação que levou Davi a ter bons sentimentos, mas faltava aval de Deus, foi quando ele queria construir um templo. Ele estava na sua morada, no castelo, e aí ele imaginou: Deus vive em uma tenda e eu vivo na casa dessa. E foi o próprio Deus que me colocou como mordomo disso aqui. E aí ele vai, chama o profeta Natan e conversa com ele, apresenta para ele o plano que ele tem e aquilo que brotou no seu coração. E o profeta deduz aquilo como: nossa, que coisa boa, Davi, faça sim, se é isso que você quer, construa um templo para Deus. Aí a conversa para ali e Natan foi para sua casa. Deu de noite, foi dormir. Naquela noite a palavra de Deus veio a ele e falou assim: ó, vai lá, fala com Davi para não fazer nada. Eu não mandei ele fazer nada. Quem mandou foi você, não foi eu. Eu não coloquei nada na sua boca. Vai lá e desfaça isso. E aí Natan chegou e expôs a situação para Davi. Mas Deus, vendo o sentimento de Davi, falou para ele o porquê que ele não ia construir o templo, mas falou assim: um sucessor seu vai. Deus se alegrou com aquilo, porque ninguém pediu. Inclusive Deus fala isso lá com Natan e manda Natan falar com ele: eu não pedi nada para Davi. Toda a vida eu habitei inteiro do meio do meu povo, nunca tive problema com isso. Mas já que eu não pedi, foi algo que brotou no coração dele, foi algo que ele quis fazer, algo que ele viu que ele pode fazer, então um descendente dele vai fazer. Davi era um homem com as mãos cheias de sangue, era um guerreiro, e Deus vendo, a caminhada do guerreiro que Davi teve, falou assim: você não faz, mas o seu filho constrói. Isso, irmãos, nos chama muita atenção pelo seguinte: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Porque nós devemos sempre buscar orientações e direção da parte de Deus para servi-lo da melhor maneira possível. E quando nós fazemos isso, Deus deixa bem claro como que Ele quer que nós prestamos para Ele culto. É da maneira que o agrada, não é da maneira que eu fico feliz. E isso, irmãos, é uma disciplina. Isso é o que mostra como nós estamos e como nós nos sentimos e o que nós somos capazes de fazer para Deus, se isso nos agrada ou não, desde quando Deus está sendo agradado, desde quando Deus está sendo primordial, tendo Ele como primazia.
tendo a sua palavra como considerável acima de qualquer outra coisa. Não deixe de obedecer por nada. Por nada. Nós somos, infelizmente, tendenciosos a ceder às emoções. E quando isso acontece, o pior de tudo é quando a gente começa a ceder às chantagens. Se você cede às chantagens do seu coração, se eu faço isso, serei chantageado o tempo todo. Outra coisa que aconteceu foi o quê? O que levou Moisés a não pisar os pés na terra naquele momento ali, chegando quase lá? Por uma coisa simples. Tudo bem, Moisés estava lidando com um povo difícil, mas Deus estava no controle, conduzindo o servo dele até ali. Tudo que Moisés estava colocando diante de Deus, Deus estava falando: Moisés, então vamos embora, deixa com nós. E aí, no momento que o povo mais uma vez estava eufórico, murmurando como sempre, Moisés de luto, já havia perdido Arão, Miriam desce à sepultura, e o povo vem mais uma vez gritando por causa de água, caminhando no deserto, uma terra escaldante, e Deus fazendo coisas anormais. Mais uma vez o povo, diante de todos os efeitos que Deus estava realizando, vivendo no núcleo da presença dele, passa na cabeça do povo: não, nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer de sede nesse deserto. E aí Moisés leva a queixa para Deus, e aí Deus fala o que com Moisés? Fala a rocha, e ela dará. Moisés, tomado pelo sentimento de fúria, ele faz o quê? Dá uma cacetada na pedra. E Deus falou: Moisés, não estava claro? Era para falar. Essa rocha significa o meu filho, é o antítope de Cristo. O Salvador não é pedra de tropeço. Jesus também passou por um momento similar. Eles foram capazes de matar João. Não era simplesmente o último profeta, o último de uma linhagem, não era mais um sacerdote, era diferente, era o preparador de caminho. Era parente direto da parte de Jesus. E eles matam João covardemente, decepa a cabeça daquele que veio na mesma proporção de Elias. Jesus sente muito. Jesus se recolhe, tira o seu momento para prantear a perda desse homem, que significava tanto. Final de um ciclo, o último dos profetas acaba de uma forma assim tão triste. Aí Jesus vê aquele monte de barquinho vindo em sua direção. Eles descobriram onde Jesus estava. Jesus olha para eles e diz: estão como ovelhas sem pastor, cada um seguindo o seu próprio caminho para a mão de Jesus. Jesus ali chama o povo, vai mais uma vez ensinar a palavra de Deus, abre mão dos seus sentimentos, diferente de Moisés. A turma está ali há dias, os discípulos vêm ali: Senhor, como que a gente vai alimentar essa multidão? Você sabe o desenrolar da história. Ele multiplica pães e peixes, porque ele se recolhe. Ele prefere obedecer do que irá desobedecendo a palavra de Deus. Busque a presença do Senhor com temor, e ela te abençoará. Foi o que Jesus fez. Ele deu graças apesar de tudo, fez o milagre acontecer. A palavra do Senhor diz para darmos graças em tudo, por mais difícil que possa ser obedecer a Deus dentro do contexto que eu estou te falando. Por que isso tem que ficar bem claro? Por causa de que boas intenções,
elas não só colocam em xeque a sua vida, como também coloca a vida do seu irmão, da sua irmã, como pode causar grandes prejuízos no ministério, como pode até fazer correr perigo a vida das pessoas que você tanto ama e que de repente está nos ajudando em tanto. Boas intenções, irmãos, não coloca ninguém no céu. Não se iluda. Olha para a sua justiça, para a sua bondade, assim como eu olho para dentro do meu coração e faço como o apóstolo Paulo: desprezível homem que sou. Aquilo que eu faço é como trapo de imundície, não me aprova em nada diante de Deus. A gente tem mania de se passar o tempo e com a nossa experiência pensarmos que nós estamos aquém. Isso é muito perigoso. E isso pode colocar em perigo a vida de outros. Versículos do 6 ao 11, a progressão do texto, você vai assim na íntegra, de maneira bem literal, ver e ler o que esse erro de Davi causou em meio a essa comitiva de busca da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todos os tipos de instrumentos, de pim, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzias estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu por seu erro. Uzá morreu ali junto com a arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor imperou em ira contra Uzá, ou temeu, dependendo da tradução, Por isso aquele lugar passou a ser chamado Perez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor abençoou a sua casa. Olha as consequências de boas intenções. O que eles não esperavam, um percalço no caminho, irmãos. Esse que é o problema quando nós não estamos obedientes, dependentes, totalmente vulneráveis à palavra de Deus. As pessoas, elas querem servir a Deus, não é? Mas tem certas coisas que elas não querem fazer. Entendeu? Elas não querem obedecer a Deus sem reserva. Não, eu obedeço aqui, mas nessa área da finança aqui, eu tenho meus ajeitos. Eu obedeço a Deus aqui, mas na área do evangelismo, eu vou acertando as coisas. Não, eu vou obedecendo aqui, mas nos cultos de ensino, a gente vai levando. Veja o que aconteceu. Estão indo, não esperaram um buraco no meio do caminho, o carro tropeça, a arca começa a pender. Olha o sentimento do rapaz, coisa boa demais. Assim como o sentimento de Davi: moço, vai cair a arca, lançou a mão para pegar. Deus se irou, morreu na hora. O que aconteceu? A culpa foi do rapaz? Por que ele não foi informado que só levita é que põe a mão na arca? E pior, por que essa arca estava em cima de carro de boi? Irmãos, toma cuidado
Nós devemos entender que o nosso Deus ele tem que ser temível, ele tem que ser respeitado. A palavra de Deus não é a minha, não. A palavra de Deus não é o dizer de alguém qualquer. Ah, mas aquele no Antigo Testamento, Ananias e Safira morreram no Novo Testamento, porque se quebrou um princípio lá. Pensa se aquilo vira moda no meio da igreja. Pensa se vira moda no meio da igreja a gente começar a fazer ajeito e não obedecer. Deus tem que o quê? Parar esse mal. O que aconteceu aqui foi isso. Deus tinha que parar com isso, porque senão a coisa ia adiante. Um sentimento de temor brotou no coração de Davi. Agora, na altura do campeonato, ele veio: como eu tenho que levar essa arca? Pensa se ele tivesse prestado atenção nisso antes. Se ele tivesse que, com cuidado, buscar orientações da parte de quem lidava com a arca, para ele fazer a parte dele, que era buscar, não é? Levar a comitiva. Ele era o rei, ele era o soldado, ele era o guerreiro, beleza. Mas a parte sacerdotal era outro ofício. E é isso que a gente tem que entender. Deus ele é organizado, porque senão a coisa vira bagunça. O Senhor matou aquele homem na hora. Esse erro custou a vida de alguém. Quantas pessoas, não é, que morrem em setor de trabalho porque a outra é negligente? Tem que fazer uma coisa ali, mas está lá distraída. Pum, tomou um choque lá. Morreu carbonizado na hora, porque fulano estava no telefone na hora que era só levantar a alavanca. Mas não era isso aqui o combinado? Mas não está lá escrito, não pode mexer no aparelho? Aconteceu. A vontade de Deus, irmãos, tem que ser estabelecida na sua e na minha vida. Tem que ser feito como? Como que Jesus ensinou a orar? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não tem negócio, não tem vírgula, entendeu? Não tem interrogação diante disso aí, não. É seja feito e pronto, acabou. Obed-edom foi abençoada. A arca ficou ali no período de 3 meses. Alguns até estudam e imaginam que esse moço poderia até ser da tribo de Levi. Quando obedecemos, somos abençoados. Talvez você está pensando assim: nossa, mas eu queria ouvir algo assim da parte de Deus, eu estou precisando de uma bênção, de um favor, estou precisando que Deus haja nessa área e tal. Quem de nós não precisa, irmão? Você está no lugar certo, mas o segredo está aqui: obedecer. Obedeça o mais depressa possível, a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, tudo que gira ao seu redor vai ter a mão do Senhor, não a ira dele. Vemos que alguém sofreu com a ira do Senhor, entra outro personagem em cena que recebeu a bênção do Senhor. Confie em Deus, naquilo que a palavra dele manda. Confia e veja o que Deus ele é capaz. Busque a presença do Senhor do jeito dele. Busque a presença do Senhor do jeito dele, não do seu. É interessante que nós estamos vendo aí todas as coordenadas do livro de Neemias. Alguns sermões passados nós vimos lá a festa do tabernáculo, não foi? Eles estão lá examinando as escrituras, não é isso? Eles já passaram lá da fase de construção geográfica de toda aquela região, a gente sabe a história. E aí eles viram que eles não estavam realizando essa festa, e eles decidiram realizá-la. Mas lá na palavra fala
que quando eles leram lá, eles fizeram tudo conforme a palavra de Deus havia mandado. Entendeu? É assim que nós devemos agir. Versículos do 12 ao 15. Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto é dele. Davi então foi com alegria, fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom, para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor, dava 6 passos, ele sacrificava um boi e um animal morto. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido com um colete de linho. Assim Davi, toda a casa de Israel subiu, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Veja como o tom muda, irmãos. Terminou ali um momento de um tom triste, de velório. O texto progride dizendo que agora Davi tem a resposta. A arca não era para ser colocada em cima de carro de boi, os bois eram para ser sacrificados. Quem estava carregando a arca e levando a arca à frente eram os levitas. Não era Davi que tinha que ir na frente. Não é eu e você que temos que ir na frente. Não é eu e você que temos que tomar a dianteira. É Deus que vai, porque é isso que a arca representa. É Deus que tem que conduzir as coisas. É Deus que tem que conduzir seus planos. É Deus que tem que ir te mostrando como você tem que viver na presença dele. Davi novamente ele vai buscar a arca, mas dessa vez é notório, é da maneira de Deus, é da forma que Deus quer, é conforme a palavra de Deus havia estabelecido. São levitas que carregam a arca, não animais de carga. Quando obedecemos, irmãos, o nosso coração se enche de alegria. Eu sei que você sente isso. Quando obedecemos, quando nós prestamos serviço ao Senhor, eu sei que o sentimento é aquele assim: nossa, eu estou fazendo tudo da maneira que Deus quer. Aí você serve a Deus com todas as suas forças. Você adora o Senhor sem medo. Você entende e sabe que nada de errado vai acontecer, porque a mão de Deus está estendida e te abençoando. Davi, a cada 10 passos agora presta sacrifício a Deus, e Deus está recebendo, ninguém está morrendo, a ira de Deus foi aplacada. Mas agora tudo está acontecendo, aquele negócio, Deus passou na frente. É Deus que passa na frente, e tudo está correndo bem. Assim Davi consegue restaurar a adoração em Israel. Assim Davi traz a arca, a presença de Deus, para estar com o povo. Irmãos, o pecado é isso. Ele provoca a ira de Deus, ele causa tristeza, ele causa dor, ele nos separa do Senhor, a presença de Deus vai embora, nós ficamos distantes dela, prejudica a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu vou te dizer algo fantástico, porque houve também uma pessoa que sucedeu a Davi, o rei cujo seu reinado não tem fim. Ele se fez servo e ele veio para trazer a presença de Deus de volta para nós e aplacar a ira do Senhor, para que nós não viéssemos a perecer, morrer. Jesus. E que coisa maravilhosa, ele acertou de primeira. Ninguém foi prejudicado com isso, porque ele fez tudo conforme Deus queria. Ele mesmo foi o sacrifício, e Deus recebeu com alegria aquilo que o seu filho fez. Na cruz do Calvário ele foi esmagado,
Ele derramou o seu sangue, ele tomou a ira de Deus sobre ele, não por causa de sua desobediência, porque ele obedeceu, mas por causa dos meus e dos seus pecados. Ele se fez maldição para que hoje eu e você aqui nessa noite fôssemos abençoados pela presença da glória de Deus manifesta sobre você e sobre mim. E nunca mais iríamos sermos separados de Deus. O seu e o meu coração agora pode se encher da glória de Deus. Nós somos esse tabernáculo, nós somos esse caixote, esse vaso, esse instrumento frágil, e Deus nos enche da sua glória, que abençoa a nossa vida, por amor a Cristo Jesus. Porque erramos, falhamos, somos imperfeitos. Deus tinha tudo para nos rejeitar, tudo para nos amaldiçoar, mas aquilo que Jesus fez foi perfeito e permanece para a eternidade sobre nós. E é por isso, irmãos, que nós podemos nos alegrar, dançar, obedecer, servir ao Senhor com alegria, com amor, com satisfação, com tudo que temos, sem reservas, porque nós temos visto a mão de Deus nos abençoar, porque as mãos de Cristo foram furadas na cruz do Calvário por nossa causa. Obedeça a Jesus e o Pai sempre te abençoará. Obedeça ao Senhor Jesus e o Pai sempre te abençoará graciosamente. Obedeça, mas obedeça mesmo. Invista todas as suas forças nisso. Davi sacrificava, Davi dançava, Davi fazia isso até a sua exaustão. Quando ele chega em Jerusalém, ele é uma figura monarca, ele é uma autoridade importante na cidade de Israel, e ele se humilha na presença de Deus, a ponto das suas vestes subirem. Mical fica irritada com aquilo. Deus pune é Mical, não Davi. E pior foi Jesus, que se humilhou, baixou ao nosso nível, sofrendo a nossa maldição. E aí às vezes nós ficamos de mimimi. E nós podemos assim rasgar o nosso coração diante de Deus. Com todas as suas forças, obedeça, sirva ao Senhor. As bênçãos dele estão sobre você, sobre a sua casa. Sua família é bem-aventurada. Onde a presença de Deus está, ali há vida. Onde a presença de Deus está, ali há favor. Onde a presença de Deus está, ali há livramento. Onde a presença de Deus está, ali há salvação, ali há perdão, ali há salvação. Onde a presença de Deus permanece, ali vivemos eternamente. Florescemos. Amém?